Eu vou te contar uma história de assombração que foi me relatado por um motorista de aplicativo. Eu vou te contar a circunstância em que eu ouvi essa história. E essa história fala sobre uma assombração que estaria aparecendo agora no ano de 2022 lá em Aldeia, né? Aldeia dos Camarás, em Camaragibe. Muita gente conhece essa região. Então essa história eu vou te contar agora. E se você gosta de histórias de assombração, histórias sobre lendas de Recife, lendas de Pernambuco, lendas urbanas, lendas rurais, então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Em março desse ano, eu estava voltando da casa da minha irmã em Aldeia, mais ou menos depois do quilômetro 10. Eu não vou saber especificamente qual é o quilômetro, mas acredito que lá próximo do quilômetro 16, mais ou menos isso. E aí eu estava voltando para casa, estava sem carro nesse dia e nós solicitamos um aplicativo, né? Um carro, né? Um motorista de aplicativo. Não lembro também qual era o aplicativo na época. Depois de ter alguma dificuldade, porque o local era muito distante, alguns motoristas não faziam a cobertura daquela região, o que aconteceu foi que o motorista se dispôs, né, a ir lá fazer esse transporte, né, me tirar de lá de Aldeia e trazer para o centro do Recife, de forma que já era noite. Eu acho que era um sábado de noite, né, não, era um domingo de noite, era um domingo de noite. E aí este motorista, nós saímos de lá já por volta de mais ou menos umas 8 horas da noite, e aquela região é muito escura, né? Então a gente veio conversando sobre histórias de assombrações. Primeiro eu comecei perguntando a ele se era perigoso, né? Fazer aquela rota, aquela região, se tinha assalto por ali, se ele sabia, já tinha passado por assalto ou sabia de algumas histórias de assalto, né? Se ele não tinha medo de fazer o trabalho dele naquele horário, né? E ele inclusive até me falou que ele costumava rodar na parte da noite, que ele gostava mais de rodar na parte da noite. E foi aí, nesse momento, que eu perguntei para ele se ele já tinha ouvido falar sobre alguma história de assombração, né? Geralmente quem dirige de noite, principalmente ali por Aldeia, quem está dirigindo, viajando, por exemplo, nas BRs, geralmente se depara com algum espectro, enfim, algum vulto, alguma coisa nesse sentido. Essas pessoas geralmente sempre têm histórias de assombrações para contar. Eis então que ele me falou que ele não tinha passado por nenhuma situação como essa, inclusive fazia pouco tempo que ele tinha aderido a esse estilo de vida, né, de dirigir mediante o serviço de um aplicativo e tal. Mas ele me falou que ele conhecia várias pessoas que também faziam aquela rota, que também dirigiam por Aldeia, por exemplo, Camaragibe, Caxangá, e faziam isso na parte da noite. Então ele me falou o seguinte, e é essa história que eu quero contar para você. Ali em Aldeia, eu acho que é mais ou menos entre o quilômetro 8 e o quilômetro 12, tem duas rotas ali na estrada de Aldeia. Inclusive tem muita gente que não conhece essas rotas. Uma delas, por exemplo, vai sair lá na BR, né, na BR-101, né? Passa por ali, sai ali perto da Nova Skin, da fábrica da Nova Skin, perto da Guabiraba também, né? Então tem uma rota ali que liga Aldeia à BR-101, e tem uma outra rota que liga a estrada de Aldeia, mais ou menos nessa região aí, entre o quilômetro 8 e 12, mais ou menos isso, tem uma via que liga a estrada de Aldeia ao centro de São Lourenço da Mata, né? Então, por exemplo, se você estiver querendo ir para São Lourenço, se você estiver querendo ir para o Curado, por exemplo, Curado 4, você pode pegar essa rota aí também. Então é uma rota que liga Aldeia ao centro de São Lourenço da Mata. E aí o fato é o seguinte, é que ele me falou que alguns motoristas estavam vendo naquela estrada, naquela via, né? Na parte da noite, mais de uma pessoa, mais de um motorista de aplicativo já havia relatado que existia um ser ali que não era muito bem identificado, que era parecido com, era uma mistura de uma mulher com uma cabra, né? Então foi isso que ele falou. Inclusive quando ele me relatou, eu lembro bem disso,
ele relatou se arrepiando todo, né? Ele mostrou o braço, olha como eu estou todo arrepiado e tal. Então ele falou que por ali estava andando agora, no ano de 2020, né? Ele falou que várias pessoas, vários motoristas de aplicativo já tinham visto metade mulher, metade cabra. E geralmente eles viam essa mulher atravessando a rua. Naquela região ali, naquela estrada, não tem postes, né? Então eu já passei por lá de noite e realmente é muito escuro aquela região. É muito escura, é muito tenebrosa, é muito sinistra. E a única fonte de luz é a luz da lua, né? Dependendo de como a lua esteja, por exemplo, numa noite de lua cheia, você vai conseguir ver que a lua realmente consegue iluminar uma parte ali da rodovia, e a outra fonte de luz seria as próprias luzes dos faróis dos carros. Então, o que ele me relatou foi que frequentemente ela era vista atravessando de uma parte, de uma margem da rodovia para outra. E o que me chamou a atenção é o seguinte, é que a gente tem, por exemplo, já desde muito tempo, a cabra cabriola, né, que seria algo parecido com isso, né, seria uma espécie de uma cabra, meio que monstro, meio que mulher, algumas pessoas vão dizer que parece com um homem. Então a cabra cabriola seria uma lenda de muito tempo aqui, nesta região, né, de Recife, de Pernambuco como um todo, e não só Pernambuco, porque a cabra cabriola ela é uma lenda, né, do folclore brasileiro. Esse ser, essa entidade, ela teria a seguinte característica: ela andaria pelas regiões procurando, por exemplo, crianças mal criadas, né? Então essas crianças mal criadas, essas crianças que não obedeciam aos pais, isso que diziam os antigos, essas crianças poderiam ser pegas na parte da noite pela cabra cabriola. Inclusive Gilberto Freire, no livro Assombrações do Recife Velho, ele vai até dizer o seguinte: se você tiver numa casa dessa rural, por exemplo, e você escutar uma criança chorando numa casa próxima, pode ter certeza que é a cabra cabriola que está indo na parte da noite, né? De noite ela está indo lá naquela casa porque aquela criança teria manifestado algum comportamento que não agradou os seus pais, né? Então ela seria uma criança mal criada, que o choro dela seria justamente o momento em que ela estaria sendo pega pela cabra cabriola. Então isso é uma lenda, inclusive, que tem até, a gente pode definir como uma espécie de uma função pedagógica aí, né, para ensinar as crianças a obedecer os pais. Mas o fato é que lá nessa estrada que liga a aldeia ao centro de São Lourenço da Mata, possivelmente alguém viu, né, mais de uma pessoa, na verdade, viu um ser que seria algo parecido com a cabra cabriola. Agora, um outro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: aqui no Nordeste a gente tem uma peculiaridade que me chama muita atenção, porque os lobisomens, né, as pessoas que afirmam terem visto lobisomens aqui no Nordeste, são pessoas que dão características que são um pouco diferentes das do lobisomem tradicional, por exemplo, do lobisomem europeu, né? Aqui a gente tem lobisomens com características distintas, né? De, por exemplo, lobisomens anglo-saxônicos, né? Então, por exemplo, existem pessoas que disseram terem visto lobisomem que ele possuía cheiro de enxofre. Então, o cheiro de enxofre não é, pelas regiões do mundo, característico de cheiro de lobisomem. Mas, por exemplo, ali na Torre tem uma comunidade, se eu não me engano, é a comunidade Santa Luzia, e o Roberto Beltrão, né, ele escreveu um dos livros dele, que eu não vou conseguir lembrar agora, mas em um dos livros do Roberto Beltrão, quando ele vai entrevistando pessoas e trazendo esses relatos, no início dos anos 2000, ali na comunidade Santa Luzia, próximo da Torre, pessoas afirmam terem visto lá lobisomem com um cheiro de enxofre, né? Então ele estaria andando por aquela região lá. Você pode ver também algumas pessoas dizendo, né, em diferentes épocas, em diferentes regiões aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, falando sobre lobisomens com um comportamento um pouco diferente desses lobisomens internacionais, né, coloquemos assim. Então, como por exemplo, lobisomens que são misturas, que têm características parecidas com cabra, têm características parecidas com alguns animais, com bode, por exemplo, né? Alguns animais que não são necessariamente características do lobisomem. Então, a gente tem um determinado sincretismo aí de características do lobisomem aqui no Nordeste, que é bem interessante, né? Que fala muito sobre a nossa história. O fato é
que não dá, a partir desse relato, para entender se seria realmente um lobisomem com essas características distintas ou se seria de fato a cabra cabriola. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que é basicamente o seguinte: e você? Você acredita nessa história contada pelo motorista de aplicativo ou você acha que isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de ler os seus comentários aí abaixo, porque eu quero interagir com você.